Hoje nós vamos aprender como separar o nome completo de uma pessoa que está em uma célula só, em duas células, uma contendo o nome e outra contendo o sobrenome. Então nós vamos transformar o nome completo em nome e sobrenome separados. Para isso nós utilizaremos funções importantes de texto dentro do Excel que vão te ajudar a resolver esse problema pontual e muitos outros. A título de exemplo, você está vendo na sua tela 6 casos, os nomes que vão desde José Santos até a Fernanda Pedrosa. E nós vamos separar cada um deles de modo que nós tenhamos aqui na coluna B o nome dessa pessoa e na coluna C o sobrenome. Então a ideia é que o José Santos tenha quebrado José nessa célula e Santos nessa célula aqui. Você consegue fazer esse processo que eu vou te ensinar de forma manual. Então você consegue vir aqui digitar José e aqui você digita Santos. E aí com isso você vai conseguir fazer nome a nome. Só que o grande problema nesse caso é que você, quando tem uma base muito grande de dados, teria que fazer um a um. Então é importante que nós tenhamos uma forma inteligente de fazer isso. Para resolver esse problema, eu coloquei duas células de apoio. Cada uma delas vai nos trazer exatamente uma informação crucial para nós trabalharmos os dados aqui. Como que você deve proceder para conseguir quebrar um nome completo com nome e sobrenome em dois, justamente uma célula com nome e outra com sobrenome? Primeira coisa, você precisa encontrar o que separa o nome e o sobrenome. O que separa o nome e o sobrenome, nesse caso, é um espaço. Se você prestar atenção, você tem José Santos, Maria Silva, Carlos Andrade, tudo isso sendo separado por um espaço. Então a grande sacada é você encontrar em que posição está esse espaço e uma vez encontrado em qual posição o espaço está, tudo que estiver à esquerda do seu espaço vai ser o nome e tudo que estiver à direita do espaço vai ser o sobrenome. Então a primeira grande sacada é encontrar qual que é a posição do espaço. Para isso, nós podemos vir aqui no apoio 1 e nós vamos inserir uma fórmula que vai nos trazer a posição do espaço dentro desse nome aqui. Para fazer isso, você precisa utilizar a função localizar. Então você coloca igual a localizar, como eu estou colocando aqui, abre parênteses. Ele te pede sempre 3 coisas, sendo que a última é opcional. A primeira coisa que ele te pede é o texto procurado. Qual texto você está procurando? Não é o espaço? Então o texto procurado é o espaço. Para simbolizar o espaço no Excel, nós abrimos as aspas duplas, como eu estou fazendo aqui. Você dá um espacinho, com a barra de espaço mesmo, e você fecha as suas aspas duplas. E ele vai estar com um espacinho entre aspas. Esse é o espaço dentro do Excel. Informou o texto procurado que é o espaço, você coloca ponto e vírgula, para que o Excel vá para a etapa seguinte dentro da sua fórmula, que é no texto. Então você vai localizar o espaço no texto. Qual que é o texto? É esse texto aqui, é o José Santos. Então você seleciona a célula 2, que é a célula onde está o nome que você quer desmembrar. Por fim, se você colocar ponto e vírgula, você vai para o número inicial. Essa número inicial é totalmente optativa. Como você sabe disso? Porque ela está entre colchetes. Ó. O nome da variável entre colchetes significa que ela não é obrigatória e que a fórmula vai funcionar sem ela. Na prática, esse número inicial é a partir de qual caractere aqui dentro ele vai começar. Então, por exemplo, se eu tivesse mais que um espaço, eu teria que usar o número inicial para conseguir desconsiderar o primeiro, o segundo, até o terceiro espaço. Só que nesse caso, como eu só tenho um espaço, é ele que eu quero encontrar, eu não preciso colocar o número inicial. Então eu fecho o parênteses aqui mesmo e eu vou estar encontrando com isso o espaço lá no A2, que é o nome do José Santos. Quando você dá Enter, o resultado é 5. O que esse 5 nos mostra? Ele diz pra gente que o espaço dentro de A2, que é o conteúdo José Santos, é o caractere número 5. Então nós encontramos qual que é a posição do espaço dentro do texto que nós queremos separar o nome e o sobrenome. Se você der um Ctrl C e jogar essa fórmula para baixo, vão aparecer diversos outros números para cada um dos nomes que você tem aqui. A Maria Silva, por exemplo, te traz o número 6. Por quê? Porque o espaço lá no Maria Silva é o 6º caractere. No caso da Fernanda Pedrosa, a resposta é 9. Por quê? Fernanda tem 8 caracteres e aí o 9º caractere é o espaço. Dessa forma, o número que você tem aqui é a posição do espaço dentro do texto. Uma vez encontrado o espaço, é fácil a gente encontrar o nome. Qual que é a grande sacada? Se o espaço está na 5ª posição, então tudo que está até a 4ª posição é o primeiro nome. Nesse caso, José Santos tem um espaço na 5ª posição, então tudo que está até a 4ª posição é o primeiro nome, nesse caso José.
são os 4 caracteres à esquerda. Maria Silva, são 6 caracteres até chegar no espaço. Então, os 5 primeiros caracteres vão ser o primeiro nome. A grande sacada aqui é que você encontrou a posição do espaço, você tira 1 e pega essa quantidade de caracteres à esquerda desse texto aqui. Você vai encontrar o nome. Para fazer isso, então, na prática, você coloca igual à esquerda, que é a função do Excel, que nos traz o texto à esquerda de um determinado conjunto de caracteres. Ele te pede primeiro qual que é o texto que você quer extrair os valores à esquerda. É esse texto aqui, você coloca ponto e vírgula. E o número de caracteres vai ser sempre a posição do espaço menos 1. Porque você encontrou o espaço, você joga 1 para a esquerda e pega exatamente o que está ali. Quando você fechar parênteses dá Enter, você traz o José nesse caso. Copia e cola a fórmula para baixo e traz sempre o primeiro nome de cada um dos nomes completos. Dessa forma, encontrando a posição do espaço e encontrando o que está à esquerda até o espaço 1 a menos, você encontra o nome daquela pessoa. Para chegar no sobrenome, é algo parecido. A grande sacada aqui é que você vai ter que utilizar a função direita. Preste atenção, por exemplo, no caso do José Santos. José Santos tem 4 caracteres antes do espaço e tem 6 caracteres depois do espaço. Esses 6 caracteres depois do espaço é a quantidade de caracteres à direita de José Santos que eu tenho que pegar para ele trazer para mim só Santos. Mesma coisa da Maria Silva. Eu tenho que pegar os 5 caracteres que estão depois do espaço e uma vez pegando eles eu tenho o sobrenome, que é Silva. Dessa forma eu aplico a função direita e extraio quantos caracteres à direita eu tenho de uma cadeia de texto. No entanto, isso vai variar de acordo com o tamanho do nome. Por exemplo, aqui no caso do Bento Albuquerque, você percebe que o sobrenome dele é muito grande. Então, Bento Albuquerque vai ter um monte de caractere à direita do espaço. É diferente do caso da Maria Silva, que tem só 5. Então, uma grande sacada que você precisa entender é que nós vamos ter que saber quantos caracteres ao todo a palavra tem. Pega, por exemplo, o caso do José Santos. O José Santos é um caso que eu trouxe para ilustrar aqui para você. Quando você olha a cadeia de texto José Santos, como está aparecendo na sua tela, você encontra 11 caracteres. Por quê? 4 são de José, tem um espaço aqui que é o 5º, depois você tem mais 6 de Santos, ao todo você tem 11 caracteres. O espaço está aqui na 5ª posição, que foi justamente o que nós vimos. Ó. O espaço em José Santos está na 5ª posição. É justamente o que nós temos. Se eu quiser extrair só o Santos de José Santos, qual que é a sacada que você tem que ter? José Santos ao todo tem 11 caracteres, que são esses caracteres que você está vendo na tela. O espaço está no 5º caractere. Então, se eu quiser extrair só Santos, eu tenho que pegar os 6 caracteres que estão à direita. 6, coincidentemente, é o número de caracteres total de José Santos menos a posição do seu espaço. Por quê? Se você vinha com o espaço até aqui, no 5º caractere, e ao todo você tem 11 caracteres na palavra, então se você faz os 11 menos os 5 primeiros, que é até o espaço, você encontra só 6, que são 6 caracteres que sobram depois do espaço. Então, o primeiro passo para você extrair o sobrenome é ver quantos caracteres a sua palavra tem, ao todo, o nome completo, e depois você vai extrair da direita a quantidade de caracteres igual ao número de caracteres total menos o número do espaço. Para isso, eu fiz uma coluna de apoio 2 para eu descobrir quantos caracteres eu tenho no nome completo. Essa função no Excel é a num.caract, que é essa que eu estou colocando aqui na sua tela. Se você colocar num.caract, selecionar o texto de onde você quer extrair quantos caracteres esse texto tem, fechar parênteses e dar Enter, ele traz para você quantos caracteres tem. No caso de José Santos, ele tem 11 caracteres. São 4 caracteres de José, 6 de Santos e 1 do espaço. Copia isso, joga a fórmula para baixo e você tem quantos caracteres cada um dos outros nomes tem. Como nós vimos, para extrair o sobrenome, você precisa pegar o número de caracteres total, que nesse caso é 11, e extrair o número de caracteres até encontrar o espaço, que nesse caso é 5, e aí você pega esse 11 menos o 5 dá 6, é esse número de caracteres à direita que você tem que extrair. Transformando isso em fórmula do Excel, você coloca igual à direita, abre parênteses, seleciona o texto, que nesse caso José Santos, está na A2, seleciona A2, dá ponto e vírgula, e o número de caracteres vai ser esse menos esse. 11 menos 5, que nesse caso é 6, então o Excel vai fazer essa operação, vai ter como resposta 6 e vai pegar os 6 caracteres à direita de José Santos. Fechou parênteses, deu Enter, o resultado de Santos aparece e com isso nós conseguimos extrair o sobrenome.
Se você copiar e colar a fórmula para baixo, você tem o sobrenome de cada uma das outras pessoas. Maria Silva, o Silva está aqui. Carlos Andrade, o Andrade está aqui. O Bento Albuquerque, o Albuquerque está aqui. Enfim, você consegue fazer isso para todos os outros nomes. Então, só para fixar, se você por acaso colocou o nome completo em uma célula, para extrair o nome dessa pessoa, você vai ter que usar a função esquerda com o número de caracteres igual ao primeiro espaço menos 1. E para encontrar o sobrenome, você vai ter que utilizar a função direita com o número de caracteres igual ao número de caracteres total menos o caractere onde está aquele seu espaço que você encontrou. Então era isso que eu tinha para te mostrar hoje. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e também se inscrever no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário para eu ter certeza que você achou esse vídeo interessante e vai utilizar esse conceito no seu dia a dia. Nós nos vemos por aí e até mais!